Bom dia a todos. Queremos desejar um bom dia também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e pedir que Deus te abençoe também, onde você estiver. O Espírito Santo não conhece a distância nem o impedimento das tecnologias. Então, que o Espírito Santo que sentimos de maneira muito clara aqui, você possa sentir onde você estiver. Que Deus te abençoe de maneira poderosa hoje. Antes de começarmos a nossa reflexão bíblica, eu quero convidá-lo a mais uma vez fechar os olhos para que possamos falar com Deus. Querido Pai, nesse momento nós vamos estudar um pouco a Tua Palavra e precisamos que de maneira muito clara e poderosa o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós precisamos não ouvir um homem, precisamos ouvir a Tua Palavra. E para isso precisamos que os nossos olhos espirituais venham a ser abertos para que possamos sentir que o Espírito está andando aqui entre as cadeiras, procurando aqueles que essa manhã realmente querem ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Da mesma maneira, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja ao lado de cada pessoa que está nos acompanhando pela internet nesse momento. Santo Deus, que de maneira muito clara e poderosa, sem nenhum impedimento, o Senhor fale ao nosso coração. E que ao final dessa mensagem possamos tomar uma decisão que possamos levá-la até o dia em que a trombeta soar no céu e possamos estar pessoalmente contigo. E o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Amigos, eu imagino que alguns de vocês participaram de uma reunião em que foi decidido que as palavras comunhão, relacionamento e missão iriam nortear a visão, a vida e as estratégias da igreja aqui na divisão sul-americana. Eu não participei destas reuniões, eu não estava nessas reuniões quando alguns de vocês decidiram isso. Mas mesmo sem ter estado nessa reunião, eu tenho certeza que a decisão de começar por comunhão não foi por acaso. A decisão de começar essa visão de igreja por comunhão não foi simplesmente porque CRM rima melhor do que RMC ou MRC. Eu tenho certeza que quando vocês pensaram, vamos pensar na visão de igreja e vamos começar por comunhão, vocês sabiam o que estavam fazendo. Em nossa visão bíblica, a visão bíblica adventista que temos, seria até desconfortável começar uma declaração de visão invertendo essas palavras. Seria até desconfortável, na visão bíblica que temos, começar dizendo assim: vamos fazer discípulos através da missão, relacionamento e comunhão. Em nossa mente, como líderes, é muito claro que nossa igreja necessita urgentemente melhorar e fortalecer os relacionamentos. Melhorar e fortalecer o relacionamento da igreja. Mas também está muito claro em nossa mente que para que os relacionamentos melhorem e se fortaleçam, nós precisamos levar a igreja à comunhão. Não podemos fortalecer relacionamentos biblicamente se não começamos pela comunhão. Em nossa mente é muito claro como líderes a nossa necessidade urgente de envolver mais pessoas na missão. Isso é urgente. Por isso nós falamos tanto em 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia com alguém. Mas também é claro para nós como líderes, biblicamente, que se queremos levar mais pessoas a cumprir a missão, precisamos primeiro levá-las à presença de Deus, à comunhão, para que essas pessoas que vão compartilhar a verdade com outras possam ter sabedoria e capacidade vinda de Deus para compartilhar a verdade. Pelo que eu soube, não é comum que um departamental faça os devocionais nessas reuniões. Geralmente um convidado de fora faz. Mas esse ano, a administração pensou que alguém do próprio escritório da divisão e alguns colegas vão pregar aqui outros dias, simplesmente para que alguém daqui possa reafirmar. Nós continuamos pensando desse jeito. Nós continuamos pensando que comunhão, relacionamento e missão é o caminho que precisamos seguir. Precisamos continuar falando que queremos fazer discípulos através da comunhão, relacionamento e missão. Mas precisamos também ser relembrados de que coisas que realmente consistem, que realmente duram, têm que começar pela comunhão. Relacionamentos que realmente são sólidos, missão que realmente é relevante, precisa começar pela comunhão.
E quando é que vamos mudar? Quando é que vamos inverter as letras? Ou quando é que vamos mudar de rumo? O pastor Luiz falou ontem, quando a Bíblia mudar, nós até podemos mudar. Enquanto a Bíblia tiver esse enfoque, nós precisamos segurar esse enfoque. Olhe para a Bíblia e você vai ver que em vários momentos da história do povo de Deus, a ênfase do momento era a missão. Mas a base era a dependência de Deus para cumprir essa missão. Olhe para a Bíblia e você vai ver que em vários momentos a necessidade urgente era melhorar relacionamentos, fortalecer relacionamentos. Mas a base para que isso acontecesse era levar o povo à presença de Deus através da comunhão. Porque, biblicamente, não podemos pensar nestas palavras desassociadas de ir à presença de Deus, de maneira diária e poderosa. Relacionamentos e missão precisam ter como base a comunhão. Essa manhã nós vamos ver alguns momentos bíblicos em que a ênfase era a missão, mas o princípio era a comunhão, a base, o início era a comunhão. Alguns exemplos bíblicos em que a ênfase do momento era relacionamento, mas a base para que eles acontecessem era a comunhão. E como líderes, nós precisamos primeiro tomar uma decisão pessoal de viver isso aqui, nessa ordem, para depois podermos influenciar a igreja a tomar a mesma decisão e seguir o mesmo caminho. Há dezenas de exemplos bíblicos, mas eu escolhi alguns. Queria convidá-la a abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Esse é um momento de uma missão grandiosa na vida de Josué. Deus o havia escolhido para substituir aquele que era o maior líder que Israel já havia tido. E o primeiro trabalho que Deus dá a Josué é nada menos que destruir a cidade mais difícil de Canaã, a cidade de Jericó. Veja o que é que o Espírito de Profecia fala sobre a missão que Deus deu para Josué. Ela diz assim: Jericó, protegida por fortalezas maciças, essa cidade reunia os aspectos mais imorais e degradantes da religião dos cananeus. Deus não disse assim: Josué, você está começando, então eu queria que você começasse por aquela cidade pequena, sem muitos desafios. Deus disse: não, você vai começar pela cidade que enfrenta mais dificuldade, pela cidade mais difícil, uma cidade que é uma fortaleza, uma cidade em que o pior da religião dos cananeus está nela. Foi por aí que Deus pediu para Josué começar a sua missão. Então, certo dia, Josué vai para o pé do muro de Jericó, o lugar onde seria a batalha. Capítulo 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, Josué, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Vejam, quando Josué pergunta assim ao príncipe do exército do Senhor: Que diz meu senhor ao seu servo? O que Josué estava perguntando, na verdade, é qual estratégia eu vou usar para cumprir essa missão. Eu começo com os homens com flechas na frente, eu começo com os homens com espada, eu coloco primeiro os soldados, coloco primeiro as pessoas com cavalos. Por onde eu começo a guerra? E calmamente, Jesus Cristo olha para Josué e diz: Josué, deixa eu dizer qual é a minha primeira estratégia para cumprir essa missão. Comunhão. Tira as sandálias dos pés e me adora. A primeira estratégia, tira as sandálias dos pés. Vejam, não é que Deus é contra estratégias. Não é que Deus é contra métodos para cumprir a missão. Na verdade, de todas as batalhas do povo de Israel, essa batalha era a que tinha os métodos mais bem elaborados. Durante 6 dias, rodear a cidade em silêncio. No 7º dia, rodear 7 vezes, tocar a trombeta, carregando a arca e começar a gritar. Nenhuma outra batalha tinha uma estratégia tão longa, tão bem elaborada. Não é que Deus é contra estratégias para cumprir a missão, mas Deus não começa pela estratégia. Deus não começa pelo cumprimento da missão em si. Deus começa em tirar as sandálias do pé e adorar. Vocês têm o desafio de conquistar cidades em situações de impiedade pior que a cidade de Josué. Imagine o tamanho da impiedade e desafios que existem na cidade de São Paulo, Buenos Aires, Salvador, Montevidéu,
Hoje Deus está chamando os senhores a conquistar essas cidades. Deus está chamando os senhores a dizer: essa cidade é do Senhor. Deus tem pessoas ali que precisam ser salvas. Mas antes de sair para conquistá-las, você precisa tirar as sandálias dos pés e adorar. E reconhecer que Deus sabe como conquistar, porque essa cidade já pertence a Ele. Os salvos que estão ali já pertencem ao Senhor. A mesma coisa aconteceu com Josué, com Moisés, 40 anos antes. Deus deu para ele a grande missão de libertar o povo do Egito. Mas Deus começou dizendo a Moisés a mesma coisa que começou dizendo a Josué: tira as sandálias dos pés e me adora. Os líderes eram diferentes, a época era diferente, a missão era diferente, mas a estratégia era a mesma: comece me adorando, comece pela comunhão. Talvez um dos homens na Bíblia que mais reflita essa ideia de comunhão seja Enoque. O caminhar de Enoque foi tão intenso com Deus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Mas mesmo esse herói da comunhão, o Espírito de profecia pinta com cores muito fortes para que servia a comunhão de Enoque. Qual era o caminho que a comunhão de Enoque o levava? Veja essas citações. Ellen White diz que Enoque procurava todos os dias revelar o amor de Deus a todos ao seu redor. Então a comunhão de Enoque o levava às pessoas. A comunhão de Enoque o levava aos relacionamentos e à missão. Ela continua dizendo que para Enoque, andar com Deus não era uma forma de arrebatamento, mas ocorria em todas as atividades diárias da vida. A comunhão com Deus de Enoque o levava a ir ao caixa do supermercado e tratar bem o caixa do supermercado. A comunhão diária de Enoque com Deus o levava a fazer negócio e ser honesto nos negócios. A comunhão diária de Enoque com Deus o levava a ver isso aqui: se tornar um pregador da justiça e transmitir a mensagem a todos. Mesmo em meio à avançada transgressão, ele continuava advertindo, apelando, suplicando e se esforçando. Enoque não era apenas um pregador, ele era um pregador que fazia apelos. É isso que está dizendo o texto. A comunhão de Enoque o levava às ruas, a comunhão de Enoque o levava às pessoas, a comunhão de Enoque o levava à missão. Comunhão que não leva à ação é vazia e até perigosa. Eu já vi muitas vezes, e eu tenho certeza que vocês também já viram, uma comunhão desligada da missão e dos relacionamentos virar contemplação ou, o que é pior, perfeccionismo. Como líderes, nós precisamos levar a igreja a uma comunhão útil. Comunhão útil. A mesma coisa é verdade em relação ao relacionamento. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 4. Atos, capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz assim, Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Jesus, a promessa da qual me ouviste falar. Vejam, nesse momento os discípulos tinham a certeza de que Jesus estava vivo. Era uma mensagem urgente, proclamar que Jesus estava vivo. Mas Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não vão cumprir a missão, porque vocês têm um assunto a resolver. Antes de sair cumprindo a missão, vocês precisam fortalecer os relacionamentos. Está claro que vocês não vão receber a plenitude do poder do Espírito enquanto vocês tiverem tantas diferenças entre vocês. E sobre esse momento, o Espírito de profecia diz isso aqui, ó. Em Jerusalém, os discípulos oraram com intenso fervor, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia e unindo-se em íntima comunhão cristã. Então, se você quer fazer um grande movimento para fortalecer os relacionamentos na tua região, use o método que Jesus usou com os discípulos. Comece pela comunhão. Em parar para ir à presença de Deus e fortalecer, comece pela comunhão. Mas, ao meu ver, só há uma maneira de isso que eu preguei e que vocês já sabem se tornar realidade. Não é novo que missão e relacionamento precisam começar com comunhão. Mas nós precisamos viver em nossa vida prática para que isso seja visível na vida da igreja. Precisamos viver, não apenas conhecer. Pela revelação do Espírito de profecia, fica claro que nós que estamos nessa sala temos uma maior responsabilidade de viver isso do que as pessoas que nos ouvem hoje. Pela revelação é muito claro
que os que têm responsabilidades como dirigentes da obra precisam colocar-se no lugar em que possam ser impressionados profundamente pelo Espírito de Deus. Tenham ainda maior ansiedade do que outros de receber o batismo do Espírito Santo. Quanto em sua posição de confiança, você é mais responsável do que um obreiro comum. Forte isso, não é? A igreja precisa olhar para a nossa vida e precisa ver em nós um desejo mais profundo pela plenitude do batismo do Espírito Santo do que eles estão buscando. O peso da liderança são diversos, e esse é mais um deles, mas talvez seja um dos que deveria estar em prioridade em nossa vida. O anseio pela busca e pela plenitude do Espírito Santo. É mais que tempo de darmos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e em nosso ministério. Se há um assunto que estamos atrasados, em que o mundo veja em nós a plenitude do poder do Espírito Santo. Último texto, Atos 19. Esse é o texto que eu considero o texto do meu ministério. É por isso que eu tenho pedido. Esse texto já me emocionou várias vezes, já me chamou a atenção, já me repreendeu. Atos 19. Não temos tempo de ler todo o capítulo, é muito bonito, mas a partir do verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espírito maligno, diziam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondia: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Sabem, o que eu peço a Deus é que o verso 11 seja o verso da minha vida. E Deus, quem faz é Deus. Quem age é Deus, quem cumpre a missão é Deus, mas Deus resolveu cumprir por mão de alguém. Eu tenho pedido a Deus que esse seja o verso em que o céu possa dizer: Deus quer fazer coisas extraordinárias na mordomia cristã. Quem faz é Deus, mas Deus resolveu fazer pela mão de um homem que se consagre. E Deus pela mão de Josanã, e Deus pela mão de Carlos, de Marcelo, de Antônio, de José. Deus quer fazer coisas extraordinárias. O Deus do tempo de Paulo continua vivo e continua querendo fazer coisas extraordinárias. Está esperando homens que, como Paulo, se consagrem ao ponto dele dizer assim: você tem tão íntima comunhão comigo que o que eu tenho de fazer de maneira extraordinária eu quero fazer através de você. Esse é o pensamento de Deus. Só que o contraste é o verso 15, e eu tenho medo do verso 15. Eu tenho medo porque foi no verso 15 que o inimigo pisou na cabeça, no pescoço de alguém que tinha um ministério, que tinha um trabalho religioso, que se envolvia com coisas de religião, mas não tinha poder. E o verso 15 diz que o espírito maligno disse: eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é um ministro consagrado como Paulo. Mas quem são vocês? Eu tenho medo e busco a Deus para que isso não seja a realidade da minha vida. Há um autor que diz que enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Enquanto Paulo viveu, o inimigo não teve paz. O nosso chamado, e não podemos fugir dele, é esse aqui. A razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprenderam a trabalhar sem ele. Nós aprendemos a fazer muita coisa, mas se há uma coisa que não deveríamos aprender é estar há 11 anos na mordomia cristã e já saber fazer mordomia cristã. E chega o ponto que a gente já sabe fazer tão bem que a gente começa a saber fazer sem ele. Quando eu fui chamado para essa função, o pastor Marcos Bonfim me ligou e me disse uma coisa que eu não vou esquecer enquanto eu viver: Josanã, eu sei o que é que você está sentindo, eu sei o medo que você está sentindo, mas deixa eu te dizer uma coisa: tema o momento em que esse medo parar, porque agora esse medo que você está sentindo, dessa função tão grandiosa, vai te levar à comunhão com Deus. Mas quando você pegar o jeito da divisão e parar de sentir esse medo, talvez você pare de depender de Deus, e essa é a sua tragédia.
você vai aprender a trabalhar sem Deus. E aí vem a derrota. Em 1904 e 1905, aconteceu o que foi conhecido como um dos maiores reavivamentos da história, no país de Gales. Os jornais do mundo inteiro noticiavam esse reavivamento. E um dia um homem resolveu sair de Londres, pegar um trem e ir até o país de Gales para descobrir o que era aquele reavivamento que todo mundo falava. E ele entrou no ônibus, ou no trem, e quando desembarcou, ele percebeu que ele não sabia por onde começar. Onde é que aqui eu vou procurar um reavivamento? Onde é que se encontra um reavivamento? E ele começou a andar, e depois de andar algumas quadras, ele viu um guarda, um policial parado numa praça, e foi até o policial e disse: policial, por favor, me ajude, eu saí de Londres, e eu vim para cá. Onde é que está acontecendo o grande reavivamento que eu ouço tanto falar? E disse que o policial encheu os olhos de lágrima, apontou o dedo para o próprio coração e disse: Senhor, o reavivamento está acontecendo aqui atrás desses botões de bronze. O reavivamento está acontecendo aqui, atrás desses botões de bronze. Pastores, eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, nós precisamos urgentemente de um reavivamento, mas que esse reavivamento comece atrás dessa função que o Senhor me deu, atrás desse homem que tem uma função. Nada vai atingir a igreja com tanta rapidez quando nos atingir com força. E quando nos atingir com força, vai atingir a igreja com certeza. Temos que sonhar com missão, temos que sonhar com reavivamento, mas precisamos ir à presença de Deus de maneira tão clara e poderosa que a igreja não tenha que olhar para nós e dizer: esse homem já sabe trabalhar, ele já sabe fazer. Que a cada dia a igreja perceba, ele está sendo renovado hoje pela presença e pelo poder de Deus. Quantos querem essa manhã dizer: Senhor, renova o meu desejo de buscar um reavivamento. Eu estou trabalhando para a tua causa há muitos anos, eu já sei fazer, mas eu não quero chegar ao ponto de saber fazer sem depender de ti. Quantos querem pedir isso a Deus essa manhã? Será que podemos ajoelhar e finalizar falando com Deus em oração? Querido Deus, eu imagino que no calendário do Espírito Santo estamos atrasados em relação à plenitude do poder. E nós te pedimos perdão humildemente. Não podemos fugir da responsabilidade como líderes, de que nós deveríamos estar à frente disso. Era o nosso lenço que deveria ser usado para curar alguém. Era a nossa palavra que deveria ser usada para a igreja ver que temos poder. E queremos que algo comece em tua igreja na divisão. Mas essa manhã estamos de joelho, primeiro te pedindo perdão, mas dizendo: começa em nós. Que a igreja, ao retornarmos dessa reunião, possa vir algo diferente que começou aqui e que vai continuar. Nos incomoda, Senhor. Nos incomoda para a necessidade de termos um poder que ainda não temos, de termos uma plenitude que ainda não possuímos. E que isso nos incomode tanto, ao ponto de nos acordar de madrugada e nos levar aos pés da cruz. Que nos incomode tanto, ao ponto de marcarmos mais momentos de jejum pessoal, para ir à tua presença e dizer: Santo Deus, eu sei fazer, mas eu não quero aprender a fazer sem o teu Espírito. E que isso possa começar a contagiar pastores, departamentais, líderes e igreja. E que logo, logo possamos ter uma igreja reavivada, cumprindo a missão com poder, com fortes relacionamentos, porque teve como base estar na tua presença. Dirige-nos hoje tudo que vamos ouvir ainda nessas reuniões e as decisões que serão tomadas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.